Maravilha. Isso aí. Bom, acho que está gravando, né? Depois a Vivian faz os cortes lá. Pessoal, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos aí à nossa reunião do mês de março. Eu já ia falar outro mês aqui, né? Está todo mundo correndo aí, todo mundo na correria. É um prazer enorme ter todos aqui novamente nesse bate-papo mensal que a gente tem aqui com a participação de todos os membros. Espero que seja mais uma reunião aí bem produtiva, com discussões, dúvidas, porque hoje nós temos um assunto muito interessante que nosso grande Luiz está trazendo para nós. O Fernando está trazendo um assunto aí que acredito que poucos dominam, né? E espero que todos aproveitem o máximo essa reunião e que possamos aí levar aí mais esse conhecimento para o nosso comitê, levar mais esse conhecimento para os membros, que a gente possa aproveitar aí o conhecimento que o Luiz tem, essa experiência que ele tem, né? Ele vai mostrar aí como ele faz esse trabalho, né? A forma como ele trabalha, como ele lida com isso, como ele oferece isso para os clientes, né? Com o plano que ele oferece para os clientes, justamente para trazer mais conhecimento para nós. Então, é um prazer ter todos aqui nessa reunião. Luiz, muito obrigado pela sua disponibilidade, tá? A gente, esse ano, aos novatos aí, nós estamos trazendo os membros. Cada mês a gente traz um membro para vir aqui trazer um case, uma dúvida, um convidado, justamente para a gente fazer com que todos se engajem nessa iniciativa que a gente tem aí já há 2 anos, né, se não me engano. Então, a gente espera que todos aí possam trazer mais, possam enriquecer mais ainda o nosso comitê, trazer temas aí interessantes, de pouco conhecimento, ou algo que possa agregar ainda mais o nosso conhecimento, nossa experiência, e vamos aproveitar ao máximo que o Luiz está aí trazendo esse assunto tão importante e que poucos dominam, para a gente poder enriquecer ainda mais aí o nosso comitê, tá? Obrigado, Luiz, pela sua participação, pela sua disponibilidade, e espero que todos aproveitem o máximo possível, tá bom? É com você, Luizão. Maravilha. Vamos lá, então. Boa noite aí para todo mundo. Espero poder contribuir aí um pouquinho aí do meu conhecimento, né, para somar no conhecimento de vocês, porque todos nós aqui somos aprendizes, né? Acho que nós devemos sempre estar dispostos a aprender todos os dias. Todos os dias tem algo novo para a gente aprender. Isso é muito importante. Quando a gente tem essa disponibilidade em aprender, em escutar, o nosso trabalho, as nossas ações, elas vão melhorando. Nós vamos tendo as ações reiteradas, né? É fazer todos os dias, só que a cada dia melhor. Então, hoje eu venho aqui, eu tive a oportunidade de conhecer várias pessoas aqui do grupo, né? A gente se viu uma vez em São Paulo, numa feira que a gente se encontrou. Então, eu tive a oportunidade de conversar um pouquinho presencialmente aí com alguns, e muitos outros, né, eu não conheço, né, e já vi por aqui nessas reuniões que a gente faz, mas eu não conheço. E eu vou aproveitar aqui para me apresentar rapidamente, né, porque nós não estamos aqui para falar de mim, mas eu preciso me apresentar aqui, tá? Eu sou o Luiz Fernando, eu sou técnico de segurança do trabalho, trabalhei por 15 anos como técnico de segurança. Hoje eu estou como engenheiro mecânico, estou como engenheiro de segurança do trabalho, aí já faz mais de 6 anos. Então, assim, eu já venho nesse ramo, né, nessa atividade, desde pouco antes de 2003, né? Então, assim, a gente começou e a gente vem, como eu falei, aprendendo todos os dias, a gente aprende alguma coisa nessa área de saúde e segurança do trabalho, tá? Eu sou instrutor de trabalho em altura, né? Eu sou IRATA nível 1, eu sou instrutor de espaço confinado, eu sou gestor na área de saúde e segurança do trabalho. Eu tenho uma empresa hoje que ela se chama APIC, vocês podem estar vendo aí, né, a logo da empresa. E é isso. E eu sou coordenador de brigada de emergência desde 2008. Então, essa questão que eu vim trazer para vocês aqui hoje é sobre o PAI, o Plano de Atendimento Emergencial, Plano de Atendimento às Emergências. Então, é muito importante, pessoal, que a gente saiba colocar essa questão para o empregador, né, para as empresas.
Porque as empresas, às vezes, elas sabem qual que é o tipo de negócio dela, é óbvio, só que elas não conhecem todos os riscos que podem estar presentes nas atividades que ela desenvolve nas áreas. Então, nós, como os profissionais da área, nós precisamos focar de entender qual que é a dor do cliente. Hoje, assim, ó, o que ele está precisando? Se não for um plano de ação emergencial, o que é? Mas dentro dessa necessidade pontual dele, você precisa, de alguma maneira, colocar a necessidade dele entender para que hoje o PAI é elaborado numa empresa. Então, se você colocar de uma forma prática, entendível, simples, para ele vai ficar muito mais fácil. Porque, às vezes, para nós, que já temos um certo conhecimento, a gente vai falar de um determinado assunto, e esse assunto muito técnico, ele vai acabar gerando várias discussões, isso vai interpretação, enfim. E para ele precisa entender qual o motivo. Eu falo, para que eu vou ter um PAI hoje? Para mim guardar na gaveta? Eu vou fazer um documento desse, qual a necessidade? Eu não tenho risco nenhum aqui na minha empresa. Então, assim, a gente se depara com várias afirmações de pessoas leigas, pessoas que não têm um conhecimento que você tem. Então, você, com o conhecimento que você tem, você precisa ser simples. Simples. Então, desde uma empresa que é um comércio de roupas, um supermercado, ou até mesmo uma usina de cana-de-açúcar, o setor sucroalcooleiro. Eu trabalhei no setor sucroalcooleiro por 11 anos, né, na mineração, na extração, enfim, de alumínio, de minério. Você pode ir assim, do mais simples ao mais criterioso. Sempre vai ter algum tipo de risco. Sempre vai ter algum tipo de perigo. Eu não quero ser taxativo, mas a gente gosta de fazer a explanação, né, perigo e risco, né? A interpretação fala, perigo é a mesma coisa que risco, né? E eu vejo isso bem diferente, né? Perigo e risco, eles não é a mesma coisa. Perigo, ele é absoluto. Perigo é absoluto. O que pode acontecer aqui, ó? São várias situações que podem acontecer. E o risco é a probabilidade desse acontecimento. Então, dependendo das ações que eu tomo, dependendo das medidas, né, de prevenção, as ações de mitigação que eu tomo, esse perigo ele tem um risco muito baixo de acontecer. Então, nós precisamos entender isso. Quais são os perigos hoje que a gente tem na nossa unidade, no nosso negócio, que pode acontecer e pode gerar um transtorno muito grande? Então, nós precisamos entender isso. Primeira coisa, quais são os perigos do meu negócio? E aí, depois, a gente vai seguir um roteiro. É bom você ter um roteiro. Hoje eu tenho um roteiro, né, para que eu faça vários trabalhos, vários projetos meus. Eu trabalho dentro de um roteiro para que a gente tenha uma lógica de análise, para que a gente tenha um embasamento daquilo que a gente está fazendo, para que a gente tenha um caminho para seguir. Então, se você vai fazer um plano de atendimento emergencial, você precisa ter uma lógica para fazer o documento. Né? Então, a primeira coisa é entender qual que é o risco, qual que é o tipo de negócio do meu cliente, qual que é a produção dele, qual que é o processo dele. Então, a gente começa a entender alguma coisa para a gente iniciar esse trabalho. E esse documento, inicialmente, ele tem alguns itens que são categóricos, né? Quando eu falo categóricos, é que eles são de praxe. Eles precisam constar se o negócio for simples ou se o negócio for muito crítico. Então, nós precisamos entender qual que é a criticidade do negócio, mas tem um padrão aí, um critério que a gente vai seguir, que ele vamos se dizer que ele é genérico. Né? Um exemplo, você tem que ter um objetivo do plano de ação. Um objetivo. Você tem que ter uma abrangência. Esse documento ele vai abranger o quê? Então, isso tem que estar descrito. Você tem que ter um glossário, assim, para você ter
as descrições, por exemplo, o que é uma emergência? O que é uma urgência? O que é um estado clínico? O que é a brigada de emergência? O que são os brigadistas? O que é o primeiro socorro? O que é um acidente? O que é um perigo? O que é um risco? Então, isso nós precisamos constar nessa documentação, tá? E eu vou passar aqui com vocês alguns tópicos, né, que eu achei mais relevante e a gente pode falar sobre quando eu estiver explicando ou depois, aí fica a critério de vocês, mas eu trouxe alguns pontos. Por quê? Porque realmente, se a gente for falar na íntegra sobre o pai, nós precisamos de um pouco de mais de tempo, né? Às vezes nós precisaríamos aí de umas 4 horas, vamos dizer, porque o pai fala de cronograma, o pai fala de fluxograma, né? O pai fala de cenários, tem as etapas que a gente tem que seguir, fala de equipamentos de combate, fala de equipamentos de proteção coletiva, ele fala de situações que eu preciso ter ações de outras pessoas, ele fala das responsabilidades. Então, ele é bem complexo. E quando a gente vai entrar no detalhe, isso se estende. Então, hoje a gente não vai se estender, tá? Então, eu vou iniciar aqui falando do plano de ação. Para que é, né? Qual o objetivo desse PAI? Ele tem que ter, ele estabelece um conjunto de orientações técnicas e administrativas que faz o quê? Que ele proporciona a atuação de pessoas quando é gerada uma emergência. Desencadeou uma situação. Quais são as ações que a gente vai tomar? Essas ações, elas ocorrem de maneira ordenada? Quais são as atribuições de cada pessoa? Isso está definido? Isso está claro na organização? Eu sei quais são as minhas responsabilidades? Por quê? Não adianta eu fazer um documento dessa complexidade, vamos dizer, e eu não conversar desse documento com as outras pessoas. Eu não chamar o líder e conversar, o coordenador, a brigada de emergência. Né? As lideranças precisam saber, toda a população precisa saber. Porque quando acontece uma situação muito grave na unidade, todos vão ser afetados. Então, nós precisamos de ter uma ação ordenada para que as pessoas não provoquem uma situação maior do que já que está. Então, nós precisamos entender se as pessoas elas vão compreender todas essas explicações. Então, nós precisamos colocar essas pessoas na sala. Nós precisamos ter essas divulgações em murais, em DDS, quem realiza. Nós precisamos estar falando sobre isso. Quanto mais a gente falar, explicar, orientar, menos vai ser a exposição das pessoas quando surgir uma certa situação. Ok? Então, aqui, esse plano de emergência, hoje a gente não tem uma NR específica para falar do pai. Ela não tem uma NR hoje que fala. Porém, nós temos várias NRs que elas vão dar algumas diretrizes, né? Como que a gente vai montar esse documento? Quais são as considerações e as características que nós precisamos constar no documento? Quais são os riscos específicos que esse trabalho apresenta? Quais são as medidas de prevenção, de controle que esse trabalho vai fazer? Então, isso é importante. Eu não tenho uma NR específica, só que eu tenho várias outras NRs que sempre vai estar falando algo para me dar um direcionamento, para me dar um embasamento para me seguir, tá? Aqui começando, eu falo que na NR1, ela já fala um item. Ela fala da preparação para as emergências, que a organização deve estabelecer, implementar e manter procedimentos de resposta aos cenários de emergência. Quais são os cenários de emergência que a gente pode ter hoje na empresa? Pode ter um derramamento de produto químico? Pode ter uma explosão? Pode ter um tombamento? Pode ter atropelamento? Pode ter fatalidade de uma outra situação, de uma operação de algum maquinário? Quais são os cenários que a gente pode ter que pode gerar as emergências na nossa empresa? Isso está claro para nós? Isso a gente consegue ter isso estabelecido?
Isso você precisa estar conversando, você precisa ser um conhecedor do processo. Então, por isso, esse documento, geralmente, a gente fala que ele é feito em várias mãos. Porque tem o pessoal do processo, da manutenção, da engenharia, da segurança, da saúde, enfim. Nós precisamos conhecer todas as atividades, todas as características, as circunstâncias que pode gerar um evento. E ele fala também, NR1, ela fala ainda que os procedimentos de resposta ao cenário de emergência devem prever meios e recursos necessários para os primeiros socorros, encaminhamento de acidentado e abandono, medidas necessárias para os cenários de emergência e grande magnitude, quando aplicável. Então, hoje, nós temos uma brigada de incêndio, de emergência, formada. Essa brigada, é necessário você ter uma brigada dentro do seu negócio? Essas pessoas, elas foram treinadas, elas têm a prática de mexer, conferir se os equipamentos estão em ordem, se os equipamentos estão funcionando, se os equipamentos estão disponíveis. Às vezes vocês, acredito eu que muitos de vocês, quando conversam ou que vai aplicar um treinamento, às vezes você fala assim, ó, qual que é o número do corpo de bombeiro, já que vocês não têm uma equipe dentro e vocês precisam de um socorro externo. O pessoal não sabe. Eles ficam chutando. Ah, 190, ah, 192, ah, 19... O pessoal não sabe. 193 é o corpo de bombeiro. Não tem essa clareza para eles. Agora, empresas maiores já têm um corpo dentro da unidade. Um corpo já, uma brigada de emergência. Que aí ela já vai ser composta pelos brigadistas e pelos socorristas. E agora a gente tem a brigada avançada, a gente tem o resgate por cordas, né, o acesso vertical. Enfim, a gente tem hoje vários cenários que a empresa pode apresentar e que às vezes a gente não tem uma clareza de como a gente vai atuar se tiver um evento. Você vai colocar o pessoal dentro do espaço confinado. Beleza. Aí você foi lá, fez a PET e tal, custou fazer um monitoramento aí da atmosfera, tirou o aparelho lá de dentro, não deixou monitorando full time durante a atividade. Aí tal, aconteceu um acidente. Tá. E aí, como é que vai ser feita a retirada dessa vítima lá de dentro do espaço confinado? Muitas pessoas acham que tem isso na consciência, mas só na sua consciência. Falar, não, eu já sei o que eu vou fazer. Mas então, você já sabe e as outras pessoas já sabem o que você sabe. Então, nós precisamos ter clareza se todo mundo sabe as responsabilidades que tem num cenário desse, de emergência. É sempre, pessoal, a vida socorro. Então, assim, a gente está falando de primeiros socorros, combate a incêndio. E quando for um cenário aí de produto químico, um derramamento? Imagina se tiver um grande derramamento de um produto químico. Imagina a contaminação desse solo. Isso é um desastre ao meio ambiente. Imagina esse produto, ele vai chegar no lençol freático, ele vai atingir alguma via pluvial. Qual é o impacto ambiental desse produto através desse derramamento? Como que nós vamos conter esse derramamento? Esse produto ele é reativo com água ou com algum outro produto? Como que a gente vai entender isso? A gente vai entender isso. Como nós vamos entender isso? Desenhando, escrevendo quais são as ações a serem tomadas. E é isso que as normas elas dizem. Aqui, ó, na NR 23, ela fala de proteção contra incêndio. Então, ela dá as medidas de prevenção na edificação. Qual que é a carga de incêndio do seu negócio? Qual que é a carga de incêndio? Que produto que trabalha? Quais são as orientações para abandono? Quais são os equipamentos de combate que eu preciso ter disponível na unidade? Esses equipamentos, eles são inspecionados? Eles são checados? As pessoas têm o conhecimento de usá-los? Às vezes você vai pegar um canhão móvel. A pessoa não sabe, não tem nem noção como é que usa um canhão móvel para fazer uma atuação no combate de incêndio a líquidos inflamáveis.
Então, nós precisamos ter, minimamente, um conhecimento. E o pai ali, você coloca várias situações nesse sentido, para que as pessoas tenham clareza. Ele não vai explanar minuciosamente tudo que tem que ter, mas ele vai dar uma diretriz ali. Então, a NR9 ela fala você vai proteger, preservar a integridade dessas pessoas, a saúde dos trabalhadores, como que você está reconhecendo esses riscos, quais são as medidas de controle que você usa, quais são as medidas, as ações de mitigação que você tem, quais esses riscos eu preciso considerar que ele é um risco relevante. E ainda mais, espaço confinado, NR33, ela dá lá as diretrizes, né, que a gente acabou de falar, e quando você tiver um evento dentro de um espaço confinado, e o espaço confinado ele pode ser na vertical, ele pode ser na horizontal, ele pode ser em desçura, né? Tem altura e desçura. Ele pode ser para baixo, mas você tem o risco de queda. E aí, como que você vai usar? Você tem um tripé? Você tem um sistema de polia? Como que é o resgate que você vai fazer? O pessoal está com cinto de segurança dentro desse equipamento para facilitar a retirada deles? Porque, às vezes, as pessoas, elas tomam as ações meio na inconsciência. Ah, vamos fazer. Mas elas não têm a consciência de que pode acontecer alguma coisa, e se essa coisa acontecer, é muito grave. Por que eu falo de espaço confinado? Porque espaço confinado é um trabalho muito crítico. Se você estiver dentro do espaço confinado e tiver uma condição na atmosfera lá, e você tiver uma deficiência do oxigênio, que pode ter, você pode ir a óbito, se você não tiver um resgate rápido. Então, é muito crítico. Então, qual que é o tipo de negócio seu? Tem risco? Quais são os riscos? Você consegue avaliar esses riscos? Você consegue trazer a clareza desses riscos? As medidas de proteção de prevenção que você vai desenvolver? A NR20 fala de líquidos e combustíveis inflamáveis. Então, aqui a gente tem que entender. A gente sabe lá, né? Tem um ponto de fulgor lá, de líquido, que vai, se não me engano, é até 60 graus Celsius, e depois de 60 a 93 é o líquido combustível, né? Líquidos inflamáveis e líquidos combustível, ponto de fulgor. A gente precisa entender esse ponto de fulgor. Onde que eu busco essa informação? Você busca lá no item 9 das FISPIC. A FISP é a Ficha de Informação de Segurança do Produto Químico. Você vai lá no item 9, você vai ver ponto de fulgor. Se o produto for inflamável, o ponto de fulgor ali, ele é extremamente importante a gente saber disso. Tem produtos que eles são armazenados e controlados a temperatura. Porque se ele passar de uma certa temperatura, vamos supor aí 23 graus, ele já inflama sozinho. Então, é muito crítico. Você tem esses produtos dentro do seu negócio, qual equipamento que você vai usar para combater um incêndio? As pessoas conhecem? Então, a gente precisa saber desses itens. A NR35. A NR35, ela é muito crítico. Quantas pessoas não chegam ao óbito por trabalhar em altura e não preservar a sua vida? Não tomar os procedimentos de segurança antes de executar a atividade. Então, nós precisamos ter um procedimento aí de resgate. Como que nós vamos resgatar essa pessoa em altura? A gente tem um conhecimento para você vai trazer essa pessoa numa maca, essa maca é rígida, você tem que envelopar essa pessoa, né? Colocar ela na maca envelope, chamada de SCAD. Por quê? Porque se você for colocar ela na vertical, numa maca rígida simples, ela tem um risco grande de cair. Mesmo você fazendo uma amarração em X nela ali e tal, mas é um risco muito grande. O certo é ter uma maca envelope. Então, as pessoas sabem manusear isso, sabem mexer, como que vai fazer a descida, tem uma escada de acesso, como que vai resgatar essa pessoa. Nós precisamos ter essa clareza. Ah, não, eu tenho uma plataforma aqui elevatória.
Ah, eu tenho uma empilhadeira. Eu posso usar uma empilhadeira, pessoal, para tirar uma vítima que está em risco de queda em altura? Claro que eu posso usar. Eu posso usar uma empilhadeira. Eu não tenho nenhum outro recurso. Ah, mas a empilhadeira não pode suspender pessoas. Concordo, ela não pode suspender pessoas. Mas tem um item lá na NR11 que fala: se for em caso de emergência, você pode usar. Então você precisa entender quais são as ferramentas que você tem na mão que você pode utilizar. A NR18, Construção Civil, que está à tona. Construção Civil. Eu trabalhei em 2005, eu trabalhei no CDHU em São Paulo. Fiquei 1 ano lá, fazendo aqueles predinhos das Coab. E lá, assim, era bem no início, né, da minha trajetória, né, 2005. Fazia pouco tempo que eu estava formado. E lá eu aprendi muita coisa, e vi muita coisa errada. Errada não, né, vamos dizer, insegura. E quem sou eu para falar que alguma coisa está errada ou não? Mas eu vi muita coisa insegura. A construção civil é um dos setores que mais lesionam as pessoas. Eu não sei porque as pessoas elas já executam esse tipo de atividade por muitos anos, né? E essas pessoas elas já têm um certo nível de conhecimento em executar atividade, e muitos deles nunca aconteceu nada, e eles ficam carregando uma crença que, não, isso aqui eu sempre fiz assim. Aquelas desculpas, né? Eu costumo falar, quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Então, assim, sempre fiz assim, nunca me aconteceu nada. Não, eu já tenho 70 anos de experiência. Enfim, vai aquele monte de conversa. Já é um hábito meu. Por isso que hoje ainda, infelizmente, muitos acidentes acontecem. Vai usar um equipamento, não toma suas devidas precauções. Vocês viram em São Paulo agora, poucos meses, teve uma torre lá que despencou lá num shopping. Eles estavam fazendo, a torre despencou e ficou vários trabalhadores pendurados. Então, assim, esse pessoal pendurado, eles podem ficar lá, tipo, muito tempo? Como que é a condição que eles estão? Então, dependendo da condição que eles estiverem nessa situação de emergência, é tempo de horas, ou até hora, ele pode chegar ao óbito. Se ele tiver desmaiado, imagina, desmaiado, todo o corpo relaxa, e o cinto de segurança, as fitas, ela vai pressionar a artéria, que ainda mais que fica aqui perto da virilha, aqui na perna, e ela vai estancar ali, parar a circulação nos membros inferiores. E isso pode ir ao óbito em pouco tempo. Então, assim, qual que é a metodologia, qual é o método de resgate que nós vamos fazer se acontecer alguma coisa? Então, são várias, você viu, a gente não tem uma NR específica, mas a gente tem várias NRs que elas, numa situação dessa, a gente precisa ter, lá, um procedimento de resgate. A gente precisa ter algo que a gente vai conseguir salvar a vida dessas pessoas se elas ficarem expostas aí ao risco. Quais são essas medidas? Quais são essas ações? Elas estão descritas? O pessoal está treinado? Já fez algum simulado? Como que são? Como que é isso? Nós precisamos entender. E aqui, eu trago uma questão aqui que são as etapas, né? A gente tem as etapas para a gente seguir. A identificação de risco e a vulnerabilidade. Então, assim, esse risco que a gente tem na nossa área, nas nossas instalações aí, isso pode chegar a agredir até onde? Aonde isso pode chegar? Eu dou exemplos aqui de terremoto, inundações, pode até ter uma queda de aeronave. Se uma aeronave cair na sua empresa, qual é as suas ações? Como que nós vamos mitigar essa situação? Então, nós precisamos ter todas essas possíveis condições e condições que a gente sabe que elas é quase irrisória de acontecer. Mas pode acontecer? Então, tem que citar. Então,
precisa identificar esses riscos para você não ficar vulnerável. Porque aconteceu, o que eu devo fazer? Tem alguém responsável por fazer essa ação? Né? Qual que é o mapeamento de recurso e a capacidade? Eu preciso identificar o que eu tenho de recurso internamente na empresa e o que eu vou precisar fora. Geralmente, a gente tem aquele plano mútuo, né? Esse plano mútuo, acredito eu que vocês já conhecem, até muitos de vocês provavelmente já elaborou, né? Vocês precisam entender quem são os vizinhos e certificar qual que é o tipo de negócio desse vizinho, dessa empresa vizinha. Se essa empresa vizinha ela tem uma ambulância, se essa empresa vizinha ela tem um corpo médico, se ela tem a brigada de emergência, quais os equipamentos que ela tem. Você precisa conhecer quem que é o coordenador dessa outra empresa, você precisa ter o contato dele, você precisa estreitar a relação, porque numa emergência que acontecer com você, você pode precisar muito da ajuda de outras pessoas. E essa pessoa que está do seu lado, vizinho, ela tem muito recurso para te ajudar. Então, vai lá, faça uma visita, estreita o relacionamento. Eu sei que isso é bem difícil, né? Muitas empresas criam muitas dificuldades em querer estreitar essa relação, né? Não tem tempo, muita correria e tal, mas vale muito a pena. Eu já fiz isso em cidades vizinhas, porque vocês que trabalham em usina de cana-de-açúcar aí, no sucroalcooleira, a área é extensa, a área agrícola. Tem empresas que elas buscam a cana-de-açúcar a mais de 150 quilômetros da unidade. Então, assim, a gente precisa ter a rota que esses caminhões fazem, né? Quais são os trechos mais perigosos, quais as cidades que podem ajudar com algum recurso, caso aconteça alguma coisa. Nós precisamos identificar tudo isso. Estabelecimento e procedimentos operacionais, padrão, que é o POP, né? O procedimento de segurança padrão, enfim, cada um tem uma maneira aí de colocar. Então, nós precisamos desenvolver os procedimentos, porque quanto mais procedimentado está o seu processo, menos desvios a gente tem. E os desvios, eles causam uma situação perigosa. Eles podem gerar situações de emergência, de urgência. Tudo que eu desvio é tudo que eu estou fora do procedimento. Então, quando a gente tem um procedimento, a chance da gente ter desvios, elas têm que diminuir. Por quê? Porque todo mundo tem que seguir aquele padrão. Definições e responsabilidades e cadeia de comando. Estabelecer claramente quem que é responsável por quê. Então, eu tenho que ter um fluxograma da brigada de emergência. Eu tenho que ter um organograma da brigada de emergência. Quem que é o líder da brigada? Quem que são os brigadistas? Quem são os socorristas? Quem que vai ficar no apoio? Quem vai ficar na bomba? As empresas que têm o hidrante, geralmente o hidrante ele é acionado e ele tem uma bomba. Essa bomba ela é acionada, dá pressão na linha e aí você consegue que a água saia lá no esguicho. Saia lá na válvula de registro, no registro. Então, tem que ter alguém lá na bomba. E se essa bomba não funcionar, você não combate o incêndio, até você conseguir regularizar isso, o incêndio ele pode ficar numa situação muito complicada. Então, nós precisamos entender quais são as responsabilidades de quem fazer o quê. Isso tem que estar descrito no PAI. Quem que é o coordenador? Quais são os telefones se eu precisar ligar? Aonde que fica esses telefones? Quem que vai fazer as ligações? Isso é definição de responsabilidade, cadeia de comando. O líder, ele tendo essa clareza de quem é quem, fica muito mais fácil dele coordenar a situação e mitigar aquela emergência, aquele sinistro. Isso tem que estar no PAI. Treinamentos e exercício. Quais são os treinamentos que vocês fazem regulares? Quais são os exercícios simulados de abandono de área? Quais são os exercícios simulados que vocês fazem de uso dos equipamentos? Vocês já pegaram o LGE, que é o líquido gerador de espuma, e já usaram ele em uma situação real ou numa situação de treinamento?
Falar, Alice Fernando, situação de treinamento não tem como. O LGE é muito caro. A empresa vai ficar muito brava comigo. Mas o LGE, você precisa ter, ele tem um tempo de validade. E você tem que fazer um teste de vedação desse LGE. Então, quando você tiver ele para vencer, vencido, que você vai descartar, não descarta ele à toa. Faça o uso dele. Usa o equipamento para que... Como que eu vou fazer que esse LGE misture no esguicho para jogar lá para fazer o combate? O LGE, geralmente não, ele é usado para líquidos inflamáveis. Ele é usado para combater incêndio em líquidos inflamáveis, tanques, geralmente. Vou mostrar para vocês mais para frente ali. Então, quais são os exercícios que vocês realizam com a equipe? E a comunicação? A gente tem que ter uma comunicação efetiva. A comunicação ela não pode ir se desfazendo até chegar no seu ponto final. Ela tem que chegar no seu ponto final da mesma maneira que ela iniciou. Não pode ser como aquele telefone sem fio, né? Chega, sai a abobrinha aqui, chega lá na frente, camarão. Então não é assim. A gente precisa ter clareza na nossa verbalização, na nossa divulgação, na nossa comunicação, no nosso procedimento de comunicação. Isso está claro? As pessoas sabem do que deve ser feito. O simulado é feito o quê? Para ver os erros. Quando a gente faz o simulado, a gente tem que fazer uma anotação. O que eu vou fazer? Tem que ter alguém só anotando em simulado. Porque a anotação dessa pessoa vai ser muito válida no final. E aí nós precisamos de fazer o quê? Nós precisamos de criar um plano de ação para isso. Porque esses erros que a gente teve, a gente tem que ter o quê? Sabedoria. Para ter uma ação mediante a todas essas anotações para melhorar e não errar mais no próximo simulado. E assim por diante. Que é a avaliação e revisão contínua do PAI. A gente vai analisar, mudou um processo, instalou um novo tanque, teve alguma mudança, construção, enfim. Nós precisamos atualizar o PAI. E no PAI, geralmente, tem um item lá que é revisão do PAI. Você coloca a data que ele foi revisado, o que foi revisado, e deixa lá, descrito. Coordenação com autoridades locais. Nós precisamos ter no PAI o telefone da Polícia Civil, do Exército, precisamos ter o telefone dos brigadistas, do diretor, do dono da empresa, da equipe de segurança, do médico, se tiver. Mas aí ele está falando de autoridades locais, né? Eu falei junto da empresa, mas tem que ter o quê? Do órgão que cuida do meio ambiente. A gente precisa ter esses telefones do Corpo de Bombeiro. Nós precisamos ter esses telefones no PAI. Tá? E aí a gente tem as etapas, né? Quais são os cenários que a gente pode identificar na nossa empresa? Quais são as emergências nível 1, emergência nível 2, nível 3? É bom a gente categorizar esse nível de emergência para a gente ter as ações, para ficar mais claro ainda. Por exemplo, você tem um pequeno vazamento. Isso é o nível 1. Mas esse vazamento é de um produto químico, então a gente tem que ter um certo cuidado, tem que ter uma ação para resolver. O nível 2, você pode ter um derramamento de um produto. Aí esse derramamento do produto já é uma situação mais grave, que cai um produto no meio ambiente, no solo, pode ter contaminação. E o nível 3 pode ter uma explosão. Se tiver uma explosão, como que nós vamos identificar isso? Como que nós vamos atuar nisso? Então, assim, você classifica o nível de emergência. E aí você vai, a partir do momento que você traz uma situação, você vai criar uma ação ali, você pode usar uma ferramenta, aqui está falando, usar uma ferramenta para você especificar esse risco com ações preventivas de mitigação para que esse risco, para que as pessoas saibam o que fazer. Então, se você tem um pequeno vazamento, primeira coisa, identificar o local, o setor, comunicar o líder do setor, abrir uma ordem de serviço, enfim, tem que ter. Teve uma explosão, vai fazer imediatamente, isolar a área, vai ter que chamar apoio externo,
vai ter que fazer o abandono de toda a planta, enfim. Aí você usa uma ferramenta, usa uma metodologia para você especificar, esmiuçar o que vai ser feito em cada situação. Então, você abre uma situação e descreve tudo aquilo que tem que ser feito. Isso dá mais clareza na documentação. E aí tem as etapas, né? A gente tem outras etapas, que é um fluxograma. Ah, aconteceu um acidente. Vai chamar apoio externo? Sim, não. Ah, aconteceu um acidente. Já vai... Enfim, você tem que ter um fluxograma do que será feito em certas situações. Nós precisamos ter uma ação de controle para cada emergência. Então, se acontecer uma situação, o que eu devo fazer? Quem que eu devo chamar? Para quem que eu vou ligar? Quais os equipamentos que eu vou utilizar nas emergências? Eu vou utilizar cone, eu vou utilizar fita, eu vou utilizar uma sirene, vou utilizar os equipamentos de combate a incêndio, o que eu tenho, aonde que fica, está disponível, enfim. Os equipamentos são de extrema importância para nós em situações de emergência. Qual é o cronograma de ações? Quais são as nossas ações que a gente precisa monitorar para a gente melhorar a situação, para a gente fazer aquisição de um novo produto, de um novo equipamento, de um novo treinamento, enfim. Quais são o cronograma desse documento? Tem que ter um cronograma. E esse cronograma ele tem que passar por um follow-up, que é um acompanhamento. E aí eu trago para vocês aqui algumas situações, por exemplo, de líquidos inflamáveis. Quais os equipamentos que a gente pode usar? Hidrantes, canhão móvel, canhão fixo, anel de proteção, que hoje tem uma NBR aí, eu esqueci o número dela, 15... eu esqueci o número dela agora, que ela fala do pai também. Esse anel de proteção, geralmente os tanques de armazenamento, antes eles tinham esse anel bem no centro do tanque. Hoje, esse anel de proteção ele é orientado, indicado, para que ele seja instalado tipo no costado do tanque, na borda superior, mas não no tampo do tanque. Por quê? Se esse tanque vier explodir, essa tampa ela pode cair fora e aí esse sistema de combate vai ficar desativado. Então, essa orientação do anel ser no perímetro do tanque, da borda do tanque, é por causa disso. O costado do tanque, ele é mais reforçado do que a parte superior, o tampo. As soldas, ela tem os pontos de mais fragilidade, justamente por causa disso. Né? Se tiver uma explosão, geralmente o tanque ele vai sair o tampo, não vai abrir e começar a escoar todo aquele produto. A gente tem os esguichos, que é os reguláveis, né? Tipo pistola e o canhão de espuma. Esse para sair a espuma, que é o LGE, é o líquido gerador de espuma. Esse líquido pistola, ele tem tipo uma catraca assim na parte do esguicho, que é onde geralmente ele é feito por galão, né? 30, 60, 120 galões por minuto. Então ele tem uma mangueira, essa mangueira colocada no recipiente, se você tiver umas bombonas de LGE, essa mangueira é colocada dentro do LGE, e a hora que você aciona o hidrante, a água vai sair pelo esguicho, e esse fluxo da água, ele arrasta esse LGE, e aí sai a água com espuma. E qual que é a eficiência da espuma? A espuma, ela vai ficando na parte superior, né? Porque em líquidos inflamáveis não queima em profundidade, o líquido inflamável ele queima só na superfície, e essa espuma com a água ela vai caindo na superfície desse tanque, e essa espuma ela vai se espalhando até tomar conta, e ela veda a entrada de oxigênio e faz o combate do incêndio por abafamento. Tá? A câmara de espuma, que geralmente ela é colocada também no costado do tanque, e aí ela joga essa espuma dentro do tanque. Tem o entrelinhas, que também é usado para combate e uso do LGE. O divisor de linhas, que às vezes você chega numa determinada situação e você precisava sair com 2 linhas de combate. Então, esse divisor de linhas é isso. Né? Você consegue abrir 2 partes de combate. O LGE ele precisa ter um teste de vedação
e geralmente a gente faz por laboratório certificado. Esse teste de vedação, você põe ele numa garrafa, pode ser numa garrafa PET, e aí você manda para o laboratório e ele vai fazer a análise da viscosidade, né, a análise dessa vedação. Geralmente ele é 3x3, tal, que é conhecido, e aí você certifica essa espuma sua que ela está ideal para o uso. Também tem um teste de Pitot. Esse teste de Pitot, ele é para a gente certificar a vazão e a pressão no seu ponto mais desfavorável. E aí esse teste ele garante que você está numa pressão adequada, está numa vazão adequada. Então, são testes que a gente precisa fazer. Dentre outros testes, né? Testar os hidrantes para ver se está saindo a água, testar a bomba para ver se a bomba de combate ela está ligando. Geralmente é importante você ter 2 bombas de combate, uma combustão e uma elétrica. Essa bomba elétrica, ela é importante ela ter uma ligação independente da ligação total da fábrica, porque na fábrica, numa situação de um incêndio, você vai precisar desligar a energia, e essa bomba, ela não pode ser desligada, a elétrica. Então, ela tem que ter uma ligação independente disso. Enfim, dentre outras situações aí que a gente, como eu falei para vocês, se a gente for entrar, a gente vai prolongar bastante, e não é o caso agora. Bom, pessoal, então, eu encerro por aqui, né, a minha explanação. Espero ter contribuído, pelo menos um pouco, aí no conhecimento de todos vocês. Eu deixo aqui o meu contato, né, se vocês puderem seguir a gente lá no Instagram, é @apic_SST. Então, vai ser um prazer ter vocês lá na nossa página. E também tem meu WhatsApp aqui, 16 98192 0987. E eu fico aí à disposição, né, para contribuir com vocês e uma oportunidade fora, né, das nossas reuniões, enfim. É isso aí. Então, Maravilha. eu encerro aqui Beleza, a minha... Luizão. Deixa eu ver se consigo interromper aqui.